Fala aí, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Deixa eu botar aqui pra gente dar uma olhadinha. Petrozinho com pouca vol, né? Nesses últimos dias aí. Vocês estão vendo minha tela? Estão me ouvindo? Tá tudo certo? A gente pode começar. Boa, boa. Vamos lá, então. Tudo certo, né? E aí, estão fazendo aquele teste que a gente fez na semana passada sobre a volatilidade das opções com aquela planilhinha nossa de payoff, né? Petro com bastante vol, a at the money de Petro hoje com bastante vol. Se você der uma olhada aí, eu calculo aqui uma vol de mais ou menos uns 90%. Então, vol bem alta, ainda muito bom para fazer financiamento, para fazer call spread ratio. Não tão bom para especular, né? Não tão bom para especular, mas o mercado dando uma chance legal aí para a gente aprender, né? Principalmente para a gente aprender sobre esse mercado de vol quando tem esse tipo de movimento muito forte, né? De um ativo, ainda mais um ativo como a Petro. É um momento muito bom para a gente aprender sobre volatilidade, né? Como que ela influencia, que a gente fica falando aqui, que ela influencia. E aí, quando ela dá essa porrada para cima, você consegue ver claramente a influência da vol. E na real, você tem como ver a influência da vol no mercado como um todo, né? Tudo ficando mais caro, os derivativos ficando mais caro, o dólar puxando. Tudo isso tem a ver com risco, tem a ver com o medo do mercado, né, com relação ao futuro, com relação à incerteza, né, que a gente falou até na aula de volatilidade. Vol é a incerteza sobre o preço futuro de um ativo. Então, quando a gente tem uma vol alta, é porque realmente a gente não sabe. Você percebe a Petro se mexendo, sobe 8, cai 8, sobe 8, cai 8, realmente isso mostra uma incerteza muito grande do mercado e isso reflete muito na vol. Né? Por isso que eu falo que aquele testezinho que a gente fez nas aulas passadas é um bom teste, mesmo se você não estiver operando opção, mesmo se você não estiver fazendo opção, é um bom teste para você ler o mercado muito bem, tá bom? Atualizando nossa planilha, vamos ver se tem vídeo novo. Eu acho que tem, tá? Ó, a gente falou sobre vol de mercado. Eu acho que essa aula aqui ficou muito legal. Acho que vale a pena quem perdeu assistir, tá? Eu vou colocar o link dela. Deixa eu abrir aqui o canalzinho da Nova Futura. Essa aula aqui, ó, volatilidade do mercado de opções. Essa aula ficou bem legal, dá pra gente ver que se você perdeu, e assista essa aula de novo e faça agora, por exemplo, a vol, que você vai ver que a vol continua alta. Ainda sobre a aula de sexta-feira, ou quinta, não lembro, acho que foi sexta, que a gente falou sobre o exercício de uma call, né? Como que funcionava o exercício de uma call. Agora a gente vai continuar falando de exercício, tá bom? A gente vai continuar falando de exercício. Sobre essa aula de hoje, eu recomendo muito que vocês assistam esses dois vídeos aqui, como funciona o exercício parte 1 e parte 2, e como funciona o exercício de uma call simples, tá? Que é a aula que deve aparecer ainda essa semana com certeza, né? E hoje a gente fala então de exercício de um call spread, tá? Tudo que foi falado para o exercício de uma call, né, pode ser replicado para o exercício de uma put, tá bom? Obviamente você vai mudar o lado, né? Você vai exercer do lado contrário, vamos dizer assim, mas tudo que foi falado para o exercício de uma call vale para o exercício de uma put também. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao exercício de uma put, é só me perguntar, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar nessa nossa planilha aqui, tá? Acabei de pensar, acho que uma ideia também válida. Vou colocar aqui o link do nosso Telegram, tá? Se você quiser o link do nosso Telegram, esse canal tá muito, esse grupo tá muito legal, né? Tem bastante, quem tá acompanhando ele sabe que tá muito legal
as discussões que estão acontecendo lá, né? As pessoas discutem várias coisas, tanto de sistema quanto de corretagem, comparações entre sistemas e tudo mais. É bem legal, tá bem interessante, até de mercado, né? Eu vou deixar aqui o link para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a exercício de uma put, tá? Vocês perguntem lá, ou eu respondo, ou o pessoal lá mesmo que está bem empolgado, aprendendo bastante, responde, tá? Então vamos falar sobre o exercício de um call spread hoje. É um pouquinho diferente do exercício de uma call simples, tá? Se você tiver uma call simples, o exercício ele é um pouquinho diferente. Então, vamos lá, vamos começar. Deixa eu abrir aqui a planilha. Vamos lá. Então vamos lá, né? Então, exercício de um call spread. Já é bom a gente frisar, né, que o exercício de um call spread e o exercício de um put spread também tem a mesma relação, tá bom? Então eu vou falar do call spread, mas você pode levar em consideração as coisas que eu tô falando aqui para também o put spread, perfeito? Para quem não lembra, tá? Vamos só dar uma relembradinha. O call spread é quando você compra uma call de strike A, né, e vende uma call de strike B, onde A menor do que B, tá? A ideia do call spread é reduzir o investimento, né, diminuir o investimento inicial que você tem com a compra de uma call, apostando numa alta, né? Então você reduz o custo dessa estrutura, né, que a compra da call às vezes ela é muito cara, a compra do call spread não tão cara assim. Tá? Então você acaba reduzindo o custo, aumentando a rentabilidade. Uma coisa interessante que você pode ver, olhar, tá? É que, que na verdade eu acabei de pensar, mas eu acho que é válido o que eu vou falar aqui. Quando a gente está com um mercado de vol muito alta, tá? Ou tipo essa vol da Petro no 89, no 80, no 90, uma vol muito, muito alta, muito acima da vol histórica, né? Comprar a call, eu falei, fazer uma especulação, né? Especular sobre a Petro, por exemplo, comprando uma call às vezes fica muito cara. Por quê? Porque a gente viu na aula de fatores de precificação, né, que vol alta significa preço alto, né? Só que repara que se eu fizer o call spread, tá, eu vou pagar caro para comprar essa call, mas vou vender essa daqui caro também. Tá? Então, o call spread, apesar de ter sim volatilidade, apesar da volatilidade também influenciar no preço do call spread, tá bom? Você vai pagar mais caro, por quê? Porque a vol vai influenciar mais na que você está comprando do que na que você está vendendo. Isso é verdade, né? Tanto que o call spread tem volatilidade positiva, né? Quando você compra um call spread, você compra a vol. Logo, se você está comprando uma vol mais cara, você está comprando um call spread mais caro. Porém, você reduz um pouco essa diferença. Então, num momento de alta volatilidade, tá? Eu estava até assistindo algumas pessoas falando sobre opção esse final de semana e eu percebi uma mudança nas estratégias por aí afora, que eles estavam fazendo mais call spread, mais put spread do que a call. É exatamente por isso, tá? É porque você acaba pagando um pouco menos esse aumento da volatilidade quando você opta por um call spread, porque você está vendendo também uma call com volatilidade alta, perfeito? Então, dito isso, a gente tem aqui que a compra da call, tá, e a venda da call, né? E a gente tem, vamos pegar aqui, vamos imaginar aqui para junho agora, a gente quer fazer um call spread, por exemplo, a Petro é 17,37, eu vou fazer um call spread um pouco, assim, perto do dinheiro, tá? Eu vou fazer o 17,46, não, o 17,46 com o 18,46, tá? Então eu compro uma call, tá, de 17,46, de strike 17,46 e vendo uma call de strike 18,46, tá? A gente viu o quê? Que o custo desse call spread aqui, quanto que é? Vamos ver no mercado aqui, ó. 17,46 eu compro a 1,06, tá? E o 18,46 eu vendo a 64 centavos, tá?
É isso que eu estou falando da ideia de você reduzir um pouquinho, né? Porque assim, mesmo essa de 17,46 estando alta por causa da volatilidade, a de 18,46 também está alta por causa da mesma volatilidade. Então você acaba tendo um custo um pouco menor, tá? Então você vai ter um custo aqui para fazer esse call spread de Petro de 42 centavos, tá bom? Essa operação ela tem uma rentabilidade máxima, tá? A gente já sabe fazer essa conta também de 18,46 e 17,46. Tá? De R$1. Então a gente está falando de um lucro aí dessa operação de 1 menos 0,42, que é o que você pagou, né? 58 centavos. É um call spread que vai te pagar mais ou menos um lucro percentual, tá? Em cima do 42 que você pegou, 138% mais ou menos aí de rentabilidade, caso o ativo fique acima de 18,46 no vencimento. A grande questão é o vencimento, né? A gente não está falando da operação em si, nesse momento, sobre a operação. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai lá na aula de call spread, assiste, tá? Tá lá na nossa planilha, é só assistir a aula que e lá a gente entra muito mais na ideia do call spread, tá? Aqui eu quero entrar na ideia do exercício do call spread, tá bom? Então eu estou, tá? Então, dito isso, eu vou apagar isso aqui e eu vou ver o que eu adquiri como direito e dever quando eu fiz o call spread, tá? Então, a compra da primeira call, ela me deu o quê? O direito de comprar Petro 4 a 17,46. Tá? E a venda da call a 18,46 me deu o dever de vender Petro 4 a 18,46. Perfeito? Então, o que eu adquiri fazendo o meu call spread é o direito de comprar Petro a 17,46 e o dever, a obrigação de vender a 18,46. Então, vamos separar isso daqui, tá? Em duas ideias, tá? Vamos imaginar que estamos na sexta-feira antes do vencimento, tá bom? É importante dizer, tá bom, que essa diferença aqui de R$1 que você está ganhando, né? Imagina que como isso é o lucro máximo do call spread, né? O R$1, né, que é o 18,46 menos o 17,46, sendo o lucro máximo do call spread, esse lucro ele só acontece no vencimento. Por quê? Porque você só vai conseguir ganhar R$1, tá? Se o ativo estiver acima de 18,46. Perfeito? Fora isso, você não vai conseguir, você sempre vai conseguir ganhar menos do que R$1. É só você pensar uma coisa, né? Se você comprar um call spread, tá? Então, eu vou esquecer a matemática e vou para a parte mais lógica da coisa, né? Quando você compra um call spread, você está comprando uma coisa, tá? Você está comprando uma coisa que pode te pagar no máximo R$1, concorda? Então, você está comprando uma coisa que custa, tá? Nesse momento, tá? Vou até botar aqui do ladinho, ó, que custa nesse momento 42 centavos, tá? E essa coisa que você está comprando por 42 centavos pode te dar um lucro de R$1 no vencimento, tá bom? Quando você for vender isso, se você for vender isso antes do vencimento, ou seja, vamos dizer na sexta-feira antes do vencimento, você concorda que você vai vender uma coisa que pode pagar no máximo R$1? Não é? Então, se eu estou vendendo uma coisa que pode pagar no máximo R$1, ninguém em sã consciência vai pagar mais do que R$1. Concorda? Então você tem uma bolinha, imagina que você tem uma bolinha que custa 42 centavos e que pode te pagar R$1. Não faz nenhum sentido quando você quiser vender essa bolinha para alguém, você fala assim, você quer comprar essa bolinha por R$1,10 e aí ela pode te pagar R$1 no vencimento? Não faz sentido, tá? Então é importante frisar que esse R$1 aqui que a gente está buscando com o call spread, ele só pode acontecer no vencimento da opção, tá bom? Quando vencer a opção, e aí vocês vão entender como que a gente ganha esse R$1, perfeito? Então, na sexta-feira, tá? Na sexta-feira, essa diferença, imaginando que a Petro esteja acima de 18,46, ou muito acima, ou pouco acima, ou, né, você vai ver aí o que você está imaginando sobre o mercado, né, como que o mercado vai estar, mas imagina que ela esteja acima do 18,46. Se isso acontecer, tá? Se isso acontecer, o seu call spread vai valer alguma coisa muito perto de R$1,
tá bom? Então vamos dizer que o call spread está valendo 90 centavos. Tá bom? Então o call spread está valendo 90 centavos. Lembra, não pode valer mais que R$1. Ele está valendo 90 centavos, por exemplo. É o que o mercado está pagando por aquela sua bolinha. Tá bom? O que são esses 10 centavos que faltam, né, para que ele chegue num R$1? É exatamente a volatilidade. E não importa quanto a Petro esteja. Tá? A Petro pode estar valendo R$27 na sexta-feira antes do vencimento, tá? Que ninguém vai pagar R$1. Tá? Até porque tem custo, até porque tem corretagem, tem taxa de emolumento, tem taxa da bolsa e tudo mais, então ninguém vai pagar R$1. Tá? Então, se ela tiver muito acima, esse valor é marginalmente mais próximo de R$1, e se tiver muito próximo do 18,46, por exemplo, esse valor é um pouco menor, porque o risco dela vir para baixo, né, existe, então o cara vai colocar isso na conta. Então, supondo que essa ação, esse call spread, essa bolinha que a gente tem, está valendo R$1, tá? Qual que é a visão que você tem que ter? Tá? Primeiro, vamos supor que a Petro esteja a R$19. Opa, a R$19, tá? Então, a Petro a R$19, esse call spread está valendo 90 centavos, tá? O que você... 19, né, Marcelo? Não 19 centavos, R$19. O que você tem que analisar, tá? Onde está o seu risco? Tá? Na sexta-feira estão te pagando 90 centavos. Onde está o seu risco? O seu risco é até a segunda-feira, que é onde você vai poder exercer de fato o seu direito e ser exercido no seu dever, né? Essa Petrobras precisa ficar acima de 18,46 ainda, tá? Se ela ficar acima de 18,46, você vai ganhar R$1. Tá? Só que se tiver muito perto, por exemplo, 18,50, você vê que o seu risco é um pouco maior na segunda-feira. Tá? Uma queda pequena da Petro pode te roubar um grande lucro, né? Então, você vai ter que fazer essa análise na sexta-feira. Quero ir para o risco da segunda, tá bom? E vamos supor, se ela tiver 22, né? Pô, se ela tiver 22, o risco dela ficar abaixo de 18,46 na segunda-feira já é muito baixo, então eu posso correr esse risco e ganhar esses 10 centavos a mais. Ou não, ou vale a pena eu zerar na sexta-feira. É uma análise que a gente tem que fazer de acordo com as nossas perspectivas com relação ao ativo, né? E o que a gente está olhando do mercado, quanto eu queria ganhar quando eu entrei na operação, quanto eu estou ganhando nesse momento, perfeito? Então, chegou na sexta-feira, se você quiser zerar, então, na sexta-feira, esse seu call spread, você simplesmente vai fazer a ponta contrária do que você fez aqui, tá? Se aqui eu comprei a call de 17,46 e vendia de 18,46, tá bom? Aqui você vai vender a call de 17,46 e recomprar a call de 18,46. Pode ter certeza absoluta que a primeira call que você vai vender, ela sempre vai ser mais cara do que a call que você está comprando. Tá bom? Então, porque a gente já viu também na aula de precificação, né? O de 17,46 é sempre mais caro do que o de 18,46. Uma coisa que você tem que, uma dica que eu te dou, que você tem que olhar, tá, na sexta-feira, é o seguinte, tá bom? Se o ativo tiver próximo do 18,46, do 17,46, o mercado vai ter preço na tela onde você não está pagando um spread muito grande. Tome cuidado só, tá? Se o ativo tiver muito acima do 18,46, tá bom? Porque como eu falei, o mercado tem preço, tá? Tem preço bom ao redor do preço do ativo do spot agora, tá? Então você pega aqui o ativo a 17,38, tá? Essas opções aqui, ó, que tá ao redor do 17,38, o preço dela é bem fair, tá? Repara aqui, ó, 50 com 51, 57 com 59 e assim vai, tá? Imagina que você tivesse feito, sei lá, um call spread 13,46 com 13,96, tá? Eu vou dar esse exemplo aqui para vocês, ó. Imagina que eu fiz o call spread 13,46 com 13,96, tá? Vamos botar ele aqui, ó. Ele é cliente novo, Caio. Perfeito. Coloquei ele aqui, tá? Esse aqui é o 13,46 com o 13,96. Vocês concordam que se eu tiver... Imagina que
que eu tenha comprado ele. Tá? Para eu vender esse call spread agora, o custo para eu vender, né, quanto eu vou receber é 403 desse daqui, menos 3,63 que eu vou pagar nesse daqui. Então, eu estou recebendo, tá, por um call spread 13,46, 13,46, 13,96, 40 centavos. Esse call spread, ele tem um lucro máximo, tá, de 50 centavos, concorda? Que é o 13,96 menos o 13,46, tá? Ou seja, um call spread muito dentro do dinheiro, tá bom? Não vale a pena zerar. Por quê? Porque você está pagando, o que você está pagando aqui, esses 10 centavos, ele já não é tanto vol, ele já não é tanto tempo, ele é realmente spread do mercado mesmo, tá? Repara que a diferença, a distância entre o bid e o ask está muito alto. Tá 11 centavos só de distância. Então, se você pudesse fazer isso daqui num preço justo, ele valeria muito mais do que esses 40 centavos. Mas ninguém vai te pagar, por quê? Porque está muito longe do strike, os robôs não ficam muito no negócio, né? Na tela, então você vai acabar pagando um preço muito caro para zerar na sexta-feira. Tá? Então, se o ativo, se o seu call spread deu muito certo, tá? Aconteceu bastante com as nossas recomendações de Vale, por exemplo, que a gente deu a recomendação e ela ficou muito acima, às vezes não valia a pena zerar no mercado, valia a pena levar a vencimento e buscar a rentabilidade máxima. Perfeito? Então tem essa questão na sexta-feira, tá bom? Dá uma olhada antes na tela, dá uma olhada quanto que a tela tá te cobrando de spread, e aí você vai e zera ou não zera. Agora imaginando que a gente foi para segunda-feira no vencimento, tá? Então fomos para segunda-feira, lembrando, na segunda-feira você já não negocia a sua opção. Tá? Você já não vende a sua opção ou compra a sua opção. Você já não consegue zerar o seu call spread. O que você vai ter que fazer? Exercer os seus direitos e ser exercido nos seus deveres. Tá bom? Então vamos imaginar que chegamos na segunda-feira, o ativo abriu a R$19. Tá bom? Se o ativo abriu a R$19, o que você tem que fazer? Tá? Você tem que ficar muito atento quando em dia de exercício, quando você tem um call spread. Tá bom? Então, tem o call spread, tem um direito de comprar Petro a 17,46, tem um dever de vender Petro a 18,46, tá? Se o ativo tiver R$19, tá? Começou o dia, tá? 10 horas da manhã, você liga na corretora, tá bom? 10h10, tá? Você liga na corretora e fala assim, olha, eu quero exercer o meu direito de comprar Petro 4 a 17,46. Tá? O que você vai ter, então, quando você exercer o direito de comprar Petro a 17,46, você vai ter uma compra, tá, de Petro 4 a 17,46. Tá bom? Então, imagina que você tenha comprado aqui, ó, 1.000 contratos, 1.000 opções dessa aqui e 1.000 opções dessa daqui. Tá? Então, você vai ter, tá, 1.000 Petrobras na sua conta, tá bom? A 17,46, tendo que pagar R$17.460 por essa compra de 1.000 a 17,46, o ativo a 19. Tá? Diferente da compra da Petro seca que a gente viu na aula passada, onde você já venderia a mercado no 19, você não vai poder fazer isso. Por que você não vai poder fazer isso? Porque você ainda tem o dever de vender Petro a 18,46. Tá? Se você vender Petro, se você comprar a Petro exercendo o seu direito de compra e vender no mercado a 19, tá? Quando você for exercido no seu dever de vender, você vai ficar vendido em Petro, tá? O que não é bom. Tá? Aí você vai ter que recomprar de novo, não faz nenhum sentido você fazer isso. Então o que você faz? Se o ativo estiver acima, tá bom? O ativo está acima, você exerce o seu direito de comprar a 19, tá bom? Desculpa, 17,46 e espera, tá bom? E espera. Você provavelmente, se o ativo continuar acima do 18,46, tá? Lembra que tem das 10 até a 1 da tarde para você exercer, né? Que a gente viu na aula de exercício. Então, se o ativo continuar, você vai ser exercido no seu dever de vender Petro a 18,46. Tá? Quando você for exercido no seu dever de vender, você vai vender Petro 4, 1.000 a 18,46, tá? Recebendo 18.460. Ou seja, o net da sua operação ficou no 17,46,
18,46 menos 17,46, R$ 1.000, o um pontinho que a gente falou que você iria ganhar caso a operação desse certo, tá bom? Então, se o ativo ficar acima do seu strike maior, é tranquilo, você simplesmente exerce o seu direito e fica esperando ser exercido o seu dever, tá bom? Muito provavelmente, com 99% da chance, o cara não vai esquecer de exercer o dever dele. Se ele esquecer, é bom, né? Mas ele não vai esquecer, tá? Não conte com isso. Então, beleza, se o ativo estiver 19, é tranquilo. Agora, imagina que o ativo abra a R$18. Tá? Aqui você tem que tomar muito cuidado, tá bom? Porque, ó, se o ativo abrir a R$18, tá? Você vai exercer o seu direito de comprar a 17,46, concorda? Tá bom. Então você vai comprar 1.000 Petros a 17,46, tá? Agora, imagina o seguinte, você exerceu, comprou a 17,46. Eu vou fazer a pergunta, você pode vender a R$18 quando ele abriu? Não, porque você ainda tem um dever de vender Petro a 18,46. Se você o fizer, né, se você de fato vender o ativo a R$18, tá, e esse ativo subir para, sei lá, para 18,50, você vai ser exercido e vai vender, e vai ter que vender a 18,5 um ativo que você não tem e recomprar esse ativo, tá? A não ser que você fique muito de olho no mercado ali, quando você for exercido você já comprar na hora, pode ser também, tá? Pode ser uma estratégia, porém o fato é, você comprou 1.000 a 17,46, tá? Você tem que ficar de olho no mercado, tá? Porque quando abriu, você não vai ser exercido. Ninguém vai comprar a 18,46 uma coisa que vale 18. Porém, exercício de ação é um pouco diferente, né? Ele é sobre o spot, ele é sobre o que está rolando agora no mercado. Ou seja, se a Petro começar a subir nesse dia, tá? E em algum momento, das 10 até a 1, ela, por exemplo, tiver 18,60, tá? Você vai ser exercido a 18,46, tá? Tranquilo, você ganhou os mesmos R$1.000, que era o lucro máximo da sua operação, tá? Só que pode ser que ele fique sempre abaixo. Então vamos supor que 1 hora da tarde, tá? 1 hora da tarde o ativo tá lá 18,40, tá? Se o ativo tá 18,40 e acabou o exercício, né, acabou o período de exercício, você já não pode ser exercido no seu dever de vender Petro a 18,46. Concorda? Né? Agora acabou. O cara que tinha comprado de você a call de 18,46 já não pode exercer esse direito. Ou seja, você está livre do seu dever de vender Petro a 18,46. Então, depois da 1 hora, tá bom? Você está comprado em Petro. O que você faz? Você vende Petro 4, tá? 1.000 a 18,40, se tiver 18,40, por exemplo, e coloca no bolso a diferença de 18,46 para 18,40, tá bom? Ou fica com a ativa 17,46 se você quiser também, não tem erro nenhum, né? A opção ela vira ativo no final, do vencimento. Perfeito? Obviamente, se o direito puder ser exercido ou não, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado quando você tem um call spread, tá bom? É um pouquinho mais complicado do que quando você tem a call, tá? Fica de olho na segunda-feira que você está fazendo ativo, você vai ter que ficar de olho no mercado nesse dia para que não tenha nenhum problema ali, que você não enfrente nenhum problema no vencimento da opção, mas é desse jeito que você vai fazer, tá? Vale lembrar que esse direito de comprar Petro a 17,46 você pode exercer ele somente ligando na corretora, tá? Você não consegue exercer ele pelo home broker ou sem ser pela mesa, tá? Você tem que ligar aqui, aí aqui a gente exerce o seu direito, tá bom? Marcelo, e se eu não exercer o meu direito de compra? Aí você tem um grande problema, tá? Imagina que a Petro abra a R$19, por exemplo, tá bom? A Petro abriu a R$19, você tá lá felizão com a Petro a R$19, ou seja, o seu call spread que você fez lá atrás está te pagando R$1. Tá? Você está com um ótimo lucro nessa operação, tá bom? E abriu a R$19. Se você não exercer o seu direito de comprar, imagina que você esqueceu, estava viajando, sei lá, não ligou na corretora, dormiu até 1 da tarde, alguma coisa aconteceu, tá? Você não exerceu o seu direito de comprar. Pode ter certeza que você vai ser exercido no seu dever de vender,
Tá? Ou seja, se o ativo tiver R$19 na segunda-feira e você não exercer o seu direito de comprar até uma, tá? Você vai vender Petro 4 1.000 a 18,46. Perfeito? Então foi lá, exerceu o direito, 1.000 a 18, foi exercido no dever, né? 1.000 a 18,46 e ficou vendido em Petro 4. Tá? Deu 1 da tarde, o seu direito de comprar Petro 4 a 17,46 ele não vai ser exercido. Ele não vai ser exercido. Ninguém vai comprar para você a Petro a 17,46. Tá? Ou seja, isso aqui vai sumir. Você não tem mais esse direito agora, mesmo sendo um direito que estava dentro do dinheiro, você não tem mais. E aí deu 1 da tarde, você já não pode exercer. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que comprar Petro 4 1.000 a 19. Tá? Quem vende a 18,46 e compra a 19 perde 54 centavos. Tá? Então você, numa operação que você deveria ganhar, né, R$1.000, você perde 540 porque você não exerceu o seu direito de comprar a 17,46. Tá? Isso é muito importante. Você precisa ficar atento no vencimento para que isso aqui, por exemplo, não aconteça. Tá? Isso piora muito quando a gente for falar de exercício de fly. Tá? Se você esqueceu o exercício de uma fly no vencimento, aí sim a gente vai ver que o prejuízo pode ser muito, muito grande numa operação que poderia te dar lucro muito alto. Tá bom? Então, ficamos aqui, né? É assim que faz o exercício de um call spread, tá bom? Qualquer dúvida, vocês perguntem sobre isso, tá bom? O exercício do put spread é a mesma coisa, tá? Só que com o mercado por outro lado, né? Com o mercado caindo. O do put spread é a mesma ideia, você vai exercer o seu direito de vender e vai ser exercido no seu dever de comprar, mas a ideia é basicamente a mesma. Tá bom? Então, na próxima aula, na aula de amanhã, a gente escolhe uma outra estrutura que a gente já falou e vê como que funciona o exercício dela. Tá bom? Gente, uma ótima segunda-feira para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.